A coragem de ser quem você é. Como viver com autenticidade em um mundo que espera máscaras. Abertura com gancho para o vídeo. Você já sentiu que precisa esconder partes de quem você é para ser aceito? Já teve medo de ser julgado por suas escolhas, seus sentimentos, ou por simplesmente ser verdadeiro com você mesmo? Vivemos em um mundo que muitas vezes valoriza mais a aparência do que a essência. Um mundo onde ser autêntico pode parecer um ato de rebeldia, mas na verdade é um ato de coragem. Neste capítulo, vamos juntos explorar como desenvolver essa coragem. Vamos entender por que é tão difícil ser autêntico, quais são os bloqueios que nos afastam de nós mesmos, e como podemos nos libertar das máscaras que vestimos para finalmente viver com verdade, liberdade e paz interior. A autenticidade não é um destino, mas uma prática diária. E se você está pronto para viver com mais integridade, autoestima e leveza, esse capítulo vai te ajudar a dar os primeiros, ou os próximos, passos nessa jornada. O preço de não ser você mesmo. Desde muito cedo, aprendemos a interpretar papéis. Às vezes, somos os filhos perfeitos, os amigos engraçados, os profissionais competentes, os parceiros compreensivos, mas dentro de nós, muitas vezes existe uma distância imensa entre o que mostramos e o que sentimos de verdade. E isso cobra um preço alto. Quando você vive tentando se encaixar, sua energia se esgota. A vida vira uma performance constante. Você começa a medir suas palavras, esconder seus pensamentos mais profundos e, aos poucos, silenciar suas próprias necessidades. E esse silenciamento se transforma em desconexão da sua essência, dos seus desejos e até do seu propósito. Muitas pessoas chegam à vida adulta com um profundo sentimento de vazio, mesmo cercadas de conquistas. Porque por trás de todas essas conquistas, mora a dúvida: será que eu sou amado pelo que eu sou, ou pelo que eu finjo ser? Esse é o ponto de partida para entender por que a autenticidade não é um luxo. É uma necessidade emocional e espiritual. Ser quem você é, com inteireza, é uma forma de autocuidado profundo, porque você para de se violentar para caber onde não faz sentido, e começa a construir um espaço onde sua verdade pode respirar. As máscaras que usamos. As máscaras nem sempre são conscientes. Às vezes, elas se formam como mecanismos de sobrevivência. A criança que aprendeu que não podia expressar raiva vira o adulto que engole tudo em silêncio. O adolescente que foi rejeitado por ser sensível se torna o adulto que finge frieza. O profissional que só foi valorizado por sua produtividade se torna alguém que vive em função do trabalho, mesmo exausto por dentro. Essas máscaras são estratégias. Elas nos protegem de rejeições, críticas, desconfortos. Mas, com o tempo, elas deixam de proteger e começam a sufocar. E o mais perigoso, quanto mais tempo você passa usando uma máscara, mais difícil fica saber quem você realmente é sem ela. Isso gera confusão, baixa autoestima e uma sensação constante de inadequação. A pessoa até tenta se encontrar, mas está tão acostumada a se esconder que já não sabe mais onde procurar. Por isso, a coragem de ser quem você é começa com um passo muito importante: identificar quais máscaras você tem usado para sobreviver e começar pouco a pouco a tirá-las. A coragem de desagradar e romper expectativas. Assumir quem você é não significa ser rude, impulsivo ou egoísta. Significa, antes de tudo, escolher a honestidade consigo mesmo, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. E sim, algumas pessoas vão se incomodar quando você parar de corresponder às expectativas delas. Isso é natural. Sempre que você se recusa a se moldar, você desorganiza um sistema que estava confortável para os outros, mas que nunca foi saudável para você. É por isso que viver com autenticidade exige coragem. Coragem de desapontar. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de dizer não quando todos esperam um sim. Coragem de assumir sua verdade mesmo quando ela não se encaixa no que é aceitável. A autenticidade incomoda, porque ela desmascara. Quando você escolhe viver a sua verdade sem pedir permissão, você inspira, mas também desafia aqueles que ainda não conseguiram fazer o mesmo. E é aqui que muitos desistem. Voltam a usar as velhas máscaras para manter a paz, mesmo que isso custe a própria integridade emocional. Mas a verdadeira paz, aquela que acalma o coração e alinha sua vida com sua essência, só nasce quando você decide não mais se trair. Como? Começar a viver sua verdade.
Ser autêntico não é sobre dizer tudo o que se pensa ou expor tudo o que se sente. É sobre coerência. É sobre alinhar pensamento, palavra e ação com os seus valores mais profundos. Isso exige prática, autorreflexão e, muitas vezes, enfrentamento de medos. Medo de não ser aceito, medo de perder conexões, medo de não ser bom o bastante. Mas todo o processo de libertação começa com a consciência. Pergunte-se: em quais áreas da minha vida eu sinto que estou interpretando? O que eu faço apenas para agradar ou evitar conflito? O que eu tenho silenciado dentro de mim para não incomodar? Essas perguntas não são simples, mas são portas. Portas que levam de volta a você. E quanto mais você se aproxima de si, mais você entende. As conexões verdadeiras só nascem quando você aparece de verdade. Quando você não está mais tentando ser alguém que os outros querem, mas alguém com quem você se sente em paz sendo. Viver de forma autêntica é um ato de autocompaixão. Ser quem você é não significa ser perfeito, invulnerável ou estar sempre certo. Muito pelo contrário. Ser quem você é, de verdade, é também se permitir ser imperfeito. É se permitir errar, mudar de ideia, aprender em público, reconhecer quando não sabe, e ainda assim manter sua dignidade. A autenticidade não exige um currículo impecável nem um comportamento exemplar. Ela exige verdade. E onde há verdade, há humanidade. Onde há humanidade, há espaço para crescimento. E onde há crescimento, há vida. A autenticidade floresce quando você deixa de exigir de si mesmo uma performance constante e começa a oferecer a si o mesmo olhar de gentileza que oferece às pessoas que ama. Viver com autenticidade é, acima de tudo, um ato de autocompaixão. Quando você decide parar de se violentar tentando caber, quando escolhe parar de se comparar e começa a valorizar o que tem de único, você começa a construir uma nova relação com você mesmo. Mais justa, mais amorosa, mais sólida. É essa relação que vai sustentar sua caminhada quando o mundo não entender suas escolhas. Quando você se sentir sozinho por não seguir o caminho comum. Quando o medo quiser te convencer a voltar a usar máscaras antigas. Porque você já terá entendido. Viver com autenticidade dói às vezes, mas viver se traindo dói o tempo todo. Os desafios invisíveis de ser autêntico. A escolha pela autenticidade não é um conto de fadas. Ela vem com desafios reais, às vezes sutis, quase invisíveis, mas profundamente impactantes. Um dos maiores obstáculos é o medo da rejeição. Aquele temor constante de não sermos aceitos se mostrarmos nossa verdade crua, sem edições. Esse medo é legítimo, porque ele está enraizado em nossas experiências. Desde cedo, aprendemos que existe um jeito certo de ser para sermos amados, elogiados, incluídos. Nos moldamos para agradar, nos adaptamos para caber e esquecemos o que era natural em nós. Quando começamos a resgatar essa essência, é como se estivéssemos reaprendendo a viver. E esse reaprendizado muitas vezes incomoda os outros. Porque quando você começa a se posicionar, a dizer não, a priorizar o que faz sentido para você, algumas pessoas vão se afastar. Nem todo mundo vai aplaudir sua autenticidade, especialmente aqueles que se beneficiavam da sua ausência de limites, da sua versão moldada para agradar. Mas aqui está uma verdade libertadora. Quem se afasta quando você mostra quem é, nunca esteve de verdade com você. E quem permanece, mesmo diante da sua vulnerabilidade e verdade, é quem vale a pena manter por perto. Não se trata de ser rebelde ou viver em oposição ao mundo. Trata-se de viver em congruência com seus valores, com sua história, com seu coração. De fazer escolhas alinhadas, mesmo quando ninguém está olhando. Porque no fim do dia, é com você que vai deitar a cabeça no travesseiro. A autenticidade tem um preço, sim. Mas o custo de viver uma vida que não é sua é infinitamente mais alto. Quando você se permite ser, o poder transformador da aceitação. Quando você se permite ser quem realmente é, algo extraordinário começa a acontecer. A paz interior, silenciosa e poderosa, começa a substituir o barulho incessante da comparação, da autocobrança e da busca por validação. Essa paz não é passiva. Ela não é acomodada. Ela é viva, ativa, pulsante. Porque ela nasce da aceitação, e aceitar a si mesmo é um dos atos mais revolucionários que alguém pode praticar em uma sociedade que constantemente nos empurra para sermos qualquer coisa, menos nós mesmos.
A aceitação, nesse contexto, não é se conformar com tudo, nem negar a vontade de crescer. Pelo contrário, é reconhecer que você é digno e inteiro agora, mesmo enquanto evolui. É parar de condicionar o seu valor ao corpo ideal, à carreira perfeita, ao relacionamento dos sonhos. É olhar para si e dizer: eu me respeito agora, mesmo que esteja em construção. Esse tipo de aceitação é profundamente transformador, porque ela quebra um ciclo doloroso, o da rejeição pessoal constante. Quando você se rejeita repetidamente, por dentro, inconscientemente repete esse padrão com o mundo. Escolhe relações que reforçam isso. Tolera ambientes que te diminuem. Se sabota antes mesmo de tentar. Mas quando muda isso internamente, muda tudo. Seus limites ficam mais claros. Suas escolhas se tornam mais firmes. Sua autoestima deixa de ser uma folha ao vento e se torna um chão sólido. E você começa a ocupar o seu lugar no mundo, não com arrogância, mas com uma firmeza serena de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Você percebe que não é sua perfeição que te faz digno de amor, mas sua presença, sua consciência, sua coragem de estar inteiro, mesmo em meio às falhas, mesmo com cicatrizes abertas, mesmo se sentindo vulnerável. Essa forma de viver não é isenta de dores, mas é muito mais verdadeira e, por isso, muito mais leve. Porque no final das contas, viver com amor próprio não é sobre se blindar do mundo, é sobre se fortalecer para vivê-lo com inteireza. O silêncio que cura, encontrando espaço para escutar a si mesmo. No meio do barulho do mundo, há algo que temos esquecido com frequência: o valor do silêncio. Não o silêncio que sufoca ou que isola, mas o silêncio que acolhe. Aquele que surge quando você se permite desacelerar e simplesmente estar consigo, sem máscaras, sem pressa, sem cobrança. É nesse silêncio que você começa a escutar sua voz interior. Não a voz das críticas internas, que tantas vezes foram herdadas de outros, mas a sua voz verdadeira. Aquela que sabe o que dói e o que cura. Aquela que sussurra quando você se afasta de quem é, e que vibra quando você se aproxima da sua essência. Nosso cotidiano, com suas notificações, compromissos, redes sociais e padrões impostos, tende a nos desconectar dessa voz. E é por isso que o autocuidado profundo exige algo mais do que banhos demorados ou momentos de lazer. Ele exige intencionalidade, uma decisão consciente de voltar-se para dentro e se escutar. E quando você começa a praticar isso, mesmo que por 5 minutos ao dia, um novo tipo de clareza começa a surgir. Você começa a perceber o que tem carregado por obrigação, o que tem feito por medo, e o que, no fundo, não te serve mais. Começa a identificar o que de fato te nutre e o que só consome sua energia. Esse espaço de escuta interna é sagrado. É o lugar onde suas feridas encontram compreensão, onde seus sonhos esquecidos começam a reaparecer e onde sua coragem começa a se recompor. E o mais bonito é que, ao cultivar esse silêncio curador dentro de você, você também passa a escutar o mundo com mais empatia. Porque quem aprende a se ouvir de verdade, aprende também a ouvir o outro sem julgamento. Aprende a se relacionar de forma mais presente, mais amorosa, mais respeitosa. Viver com amor próprio sustentável não é sobre se proteger do mundo. É sobre se ancorar em si mesmo para poder estar inteiro no mundo. É sobre se dar espaço para sentir, para pausar, para recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Sustentar o amor próprio. Também é escolher o que você não vai mais aceitar. Um erro comum sobre amor próprio é achar que ele é sempre leve, sempre tranquilo, sempre gentil. Mas nem sempre é assim. Amor próprio também é firmeza. Também é delimitação. Também é um não dito com convicção. Um basta dito com maturidade. Um afastamento feito com respeito, não só ao outro, mas principalmente a você mesmo. Sustentar uma mentalidade de amor próprio exige que você faça escolhas conscientes. E isso inclui abrir mão do que fere, mesmo que pareça confortável ou familiar. Muitas vezes, manter o amor próprio é desconfortável. É ter que sair de uma relação onde você não é visto. É parar de buscar aprovação onde você sempre tentou se encaixar. É recusar papéis que não são mais seus, mesmo que o mundo inteiro tenha te aplaudido por interpretá-los por tanto tempo. Essas escolhas doem, mas curam. Exigem coragem, mas libertam.
Porque toda vez que você diz não para o que te diminui, você está dizendo sim para o que te fortalece. E esse sim precisa vir de dentro, nutrido por um senso interno de merecimento e dignidade. Você não precisa justificar seus limites. Você não deve se sentir culpado por proteger sua saúde mental. Você não está sendo egoísta por priorizar sua paz. E se alguém disser o contrário, essa pessoa não está conectada com a sua verdade. E tudo bem, porque, com o tempo, você percebe que não precisa mais ser compreendido por todos, apenas precisa ser fiel a si mesmo. Desenvolver uma mentalidade de amor próprio sustentável também é aprender a se blindar de narrativas destrutivas que romantizam o sacrifício constante ou que colocam a validação externa como prioridade. Amor próprio não é sobre ego inflado, mas sobre integridade com quem você realmente é. Não é algo que você alcança de uma vez só, mas uma construção diária. Uma conversa honesta com você mesmo, um compromisso silencioso de não se abandonar mais. E quanto mais você sustenta esse compromisso, mais natural ele se torna. Mais você deixa de se esforçar para caber em lugares pequenos. Mais você para de implorar migalhas de reconhecimento. Mais você se torna alguém que transborda presença, porque aprendeu a se dar aquilo que sempre buscou nos outros. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Quando essa verdade se instala de forma profunda, tudo começa a mudar. Suas escolhas, suas relações, sua energia. Tudo passa a vibrar em outra frequência. Uma que não depende mais da aceitação externa, mas da conexão interna. O amor próprio sustentável é a sua nova casa. Quando você escolhe desenvolver uma mentalidade de amor próprio sustentável, está, na verdade, construindo uma nova morada interior. Não um abrigo temporário que desmorona diante das críticas ou dos dias difíceis, mas uma estrutura sólida, acolhedora e viva, onde você possa repousar, se regenerar e voltar ao centro sempre que for preciso. Essa casa é feita de verdades profundas sobre quem você é. É feita de gentilezas consigo mesmo, nos dias bons e nos dias ruins. É feita de disciplina emocional, que não se confunde com rigidez, mas com maturidade. É feita de escolhas conscientes. O que você consome, com quem se relaciona, onde investe sua energia, como se trata quando erra, como se presenteia quando acerta. E principalmente, é feita de presença. Amor próprio não é só teoria bonita, é prática, é estilo de vida. É algo que você exercita nas pequenas decisões do cotidiano, ao dizer não para o que esgota, ao dizer sim para o que nutre, ao sair de ciclos destrutivos, ao escolher se perdoar. Você não precisa mais esperar ser consertado para se amar. O amor próprio verdadeiro começa agora, exatamente onde você está, com quem você é, mesmo com as imperfeições, as dúvidas e as dores ainda abertas. É possível amar-se enquanto se cura. É possível ser digno enquanto ainda está aprendendo a se levantar. E quanto mais você retorna a essa casa interior, mais ela se fortalece, mais ela se expande, e mais ela se torna um lugar sagrado de onde você parte para o mundo, e para onde sempre pode voltar. Como desenvolver uma mentalidade de amor próprio sustentável. Chegamos ao fim de mais um capítulo dessa jornada de autoconhecimento e autocuidado. Se esse conteúdo falou com você, tocou alguma parte da sua história, ou te ajudou a se enxergar com mais compaixão, saiba que isso já é um sinal de que você está pronto para construir uma nova relação consigo mesmo. Cultivar uma mentalidade de amor próprio sustentável é uma escolha diária. E você não está sozinho nessa. Estamos caminhando juntos, passo a passo, em direção a uma vida mais leve, íntegra e cheia de significado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa jornada transformadora. Comenta aqui embaixo qual parte mais te marcou. Eu vou adorar ler. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a relação mais importante da sua vida é com você mesmo. Cuide dela com todo o carinho que você merece.